O Saúde em Dia acontece aqui no SEIB e hoje a gente vai falar de uma situação que pode acontecer com você. Está engasgando muito? Dificuldade de engolir? E isso pode ser sinal de alerta e a gente vai falar com uma craque, doutora Thaís Pinheiro. Vem comigo? Pois é, nem toda tontura é labirintite, tá? Doutora Thaís Pinheiro, otorrinolaringologista, está aqui com a gente. Não é isso? A pessoa ficou tonta, ai, meu labirinto. Isso mesmo. Nem sempre é. Isso mesmo. Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. E a labirintite é um termo muito usado pela população em geral e, na verdade, a labirintite é uma das causas de tontura. Entendi. Então, o termo que a gente deve falar, do nosso sintoma é tontura. E aí a tontura pode ser por conta de várias doenças, dentre elas a labirintite, que na verdade é até uma das mais raras como causa de tontura. Olha só, a doutora Thaís é especialista em laringe. E algo que me chama a atenção é a questão do engasgo, da dificuldade de engolir. E eu leigamente, sempre associava a alguma doença mais rara, né? O problema na deglutição. Mas nem sempre é, né? Pode indicar outras patologias? Isso. Então, a gente chama todos os problemas de deglutição como disfagia, tá? Então, esse é o termo médico para os problemas de deglutição. E, como toda doença, todo sintoma, existem várias doenças que podem estar relacionadas com a disfagia. E eu acho muito interessante mesmo tocar nesse tema, porque a disfagia ela é muito comum no nosso meio, inclusive até mesmo o envelhecimento é uma das causas de disfagia. Então, lá vem o meu envelhecimento de novo. Então temos a vista cansada, a audição cansada, o corpo cansado, a perna voz cansada, que é a presbifonia, e nós temos também a presbifagia, que seria então um acometimento da parte de deglutição por conta do passar dos anos. E isso seria, o tratamento seria uma fisioterapia, alguma coisa assim? Ou seja, pelo que você está dizendo, é normal? Então, não é que seja natural, normal, mas pode ser, pode acontecer. A gente sempre deve passar, então, por uma investigação médica da causa da disfagia. Então, assim, é muito importante que a gente observe ao nosso redor, os nossos familiares e nós mesmos, né? Porque engasgos, de vez em quando a pessoa engasgar, isso é normal, Sim. Isso pode acontecer. Principalmente se a pessoa não está prestando muita atenção, está ali comendo, conversando. Agora, se isso se torna frequente, se tem algum engasgo que é um pouco mais sério, um entalo, uma sensação de sufocamento, alguma coisa nesse sentido, ou sintomas até um pouco mais sutis, por exemplo, a pessoa começou a demorar muito para se alimentar, fica com aquela comida ali, na boca, tem uma dificuldade para descer, às vezes a pessoa não nota, não chama atenção aquilo, ou pneumonias, então a pessoa começou a ter pneumonias, teve uma pneumonia aspirativa, isso é a causa de algumas internações. E esses problemas, essas patologias, são ligadas a quê? A algum problema neurológico? Então, podem ser por problemas neurológicos, então a gente tem uma série de doenças neurológicas que podem cursar com disfagia, até mesmo Parkinson, outros tipos de demência, escleroses. A gente tem algumas doenças que são dessa região da laringe mesmo, Então, a gente deve sempre investigar, avaliar a causa e daí partir para o tratamento. A grande parte dos pacientes que têm disfagia, o tratamento ele costuma ser com fonoterapia. Então, é um fonoaudiólogo especializado em disfagia que faz como se fosse uma fisioterapia, só que desses músculos aqui que a gente tem nessa região. Então, a gente pode associar também algumas terapias medicamentosas, em alguns casos cirúrgica, a depender de cada paciente. De cada um. Agora, puxando a brasa para minha sardinha, como se diz, eu trabalho com a voz. Necessariamente essa voz vai ter problema? Ou posso prevenir? E que tipo de problema? Pode.
Então, assim, a gente Casquinha tem que... na consulta, o nome disso. A gente tem que perceber o quanto que a voz é importante pra gente. Oh. Então, não só os profissionais da voz, né, como é o caso dos jornalistas, mas se a gente for pensar, todo mundo usa a voz o dia inteiro para se comunicar, né, para falar das suas dores no seu trabalho, sim, mesmo que não seja um profissional da voz. E sim, a gente tem como melhorar, tem como prevenir, e inclusive aquelas pessoas que já têm alguma predisposição a ter um problema de voz, seja por alguma alteração estrutural em corda vocal, alguma coisa nesse sentido, a gente tem como também melhorar e evitar um problema maior. Né? E aí é com exercício, seria? Então, toda aquela parte de manter a vida saudável, ela se inclui na voz também, né? Ou seja, não fumar, não beber, se alimentar bem, fazer exercício, dormir. E tomar bastante água, tá? Então, assim, a água é muito importante. Nesses tempos que a gente tem usado máscara, a tendência é que as pessoas têm tomado menos água. Sim. E o interessante é porque a nossa prega vocal, ela precisa de estar hidratada para vibrar, para fazer o seu movimento, que vai então levar o ar ali e vai fazer a voz. Perfeito. Se a prega vocal tá seca, ela tem que ter muito mais força ali naquele ar passando. Sim. Ela deixa de vibrar, tem falhas, a gente começa a fazer um esforço maior. Tanto que nessa época da seca é verdade, a voz parece que fica mais rouca. Sim, sim. Então, assim, o ideal é que a gente tome 2,5, né? 2,5 litros, 3 litros de água por dia. De água, hein, gente? De água, isso, de água. E sem contar, por exemplo, no exercício físico, às vezes a pessoa toma 1 litro no exercício físico e depois mais nada praticamente. Entendi. Então a gente tem que contar, né, o dia inteiro e goles, né, pequenos goles o dia inteiro. Então não adianta 1 litro de manhã e 1 litro à noite e aí já deu a conta. Entendi. Doutora Thaís, quais são os principais mitos da sua área de laringe especificamente, ou as ites, otites, faringites, laringites? Quais são os mitos? Tipo, coma jujuba que melhora a voz. Um dos mitos é aquela questão de aquecer a voz, né? Então tomar uma dose para aquecer a voz. Isso é totalmente mito, inclusive mesmo, já me pior. falaram isso. Olha, quando você for falar, fazer uma palestra, toma um uísque antes. Então não tem dessa de aquecer a voz, né? Dessa forma. A gente tem outras formas de aquecer a voz, e são com os exercícios, né? O álcool acaba ressecando. Além de também propiciar refluxo, né, e a desculpa para beber. Justamente, né? Talvez das otites, né, tem aquela questão, será que tem relação com água, com alguma coisa, então... Pingar álcool e virar de novo. Sim, então assim, a gente tem algumas substâncias que têm um componente alcoólico que são usadas para retirar quando, né, fica aquela água impactada no ouvido. Então, as pessoas que têm uma propensão a isso, toma um banho de piscina e sempre está com aquela água impactada. Então, a gente tem umas formulações específicas, mas que tem a dose certa de cada substância para não causar problema. Perfeito. Né? Então, a gente não pode simplesmente tacar o álcool lá, porque a gente vai ressecar, a gente vai alterar ali toda aquela região. Inclusive, a gente pode aumentar a chance de ter uma otite externa, por conta do uso dessas substâncias. Quais são, dentro da otorrinolaringologia, as cirurgias mais comuns? Bom, a adenoide e amígdala, né, a amidalectomia, a adenoidectomia, que são a retirada então da amígdala e da adenoide, ainda é muito comum. Acho que no passado foi muito mais comum, chegou uma época que realmente muitas pessoas foram submetidas a essa cirurgia. Hoje em dia a gente tem uma tendência realmente a individualizar cada caso. A gente tem a possibilidade de melhorar, por exemplo, tem gente que tem amidalites de repetição e quer tirar as amígdalas para resolver. Às vezes a gente consegue um tratamento medicamentoso, a gente consegue ajustar algumas coisas ali na vida da pessoa e evitar esse tipo de cirurgia. Porque as amígdalas, na verdade, são uma proteção, não é? Elas fazem parte do tecido linfóide, que é o nosso tecido de defesa. A gente tem tecido linfóide em toda essa região aqui da garganta, né, lá atrás do nariz. Então, isso tudo está ligado a um tecido de defesa. A gente tem uma exposição grande, né, a coisas diferentes do nosso corpo por aqui. Então, a gente tem esse sistema de defesa.
Retirar a amígdala e adenoide nos casos que realmente tem indicação, a gente tem uma tendência a ver que não muda muito essa questão da defesa. A pessoa continua tendo toda essa outra região de tecido de defesa para combater aí as infecções, né? Mas realmente a gente tem uma tendência a não querer tirar esse equilíbrio, indicando cirurgia para qualquer pessoa. Já se foi o tempo, antigamente todo mundo tirava. Exatamente. E por fim, um alerta que eu quero saber se é fato. Quanto aos tumores, câncer, um dos maiores inimigos da laringe, da faringe, da língua é o cigarro. O cigarro ele continua sendo o principal fator de risco, principalmente quando ele está associado à bebida alcoólica, então eles têm um efeito não de se somar, mas de multiplicar o risco. E a gente tem também hoje em dia muitos pacientes com tumores e que são pacientes que nunca fumaram, não têm essa exposição. Então, a gente tem um alerta de rouquidão ou qualquer problema nessa região, dor, né, alguma dificuldade, um caroço no pescoço, qualquer coisa, passou de 2 semanas, tem que procurar uma avaliação médica. Tá? Porque, por exemplo, para a laringe, principalmente na região da prega vocal, a gente tem um monte de doenças, um monte de acometimento que vão dar o mesmo sintoma do câncer. E quanto mais cedo, mais fácil. Quanto mais cedo, mais fácil. Então, a gente tem vários pacientes que diagnosticam câncer na prega vocal e a gente consegue resolver, às vezes, só com uma cirurgia pequena, possibilitando, então, que ele continue com a voz praticamente dentro do normal, né? A gente consegue evitar cirurgias maiores, às vezes uma radioterapia, né, focada em algum lugar que precise. Então a gente diminui os efeitos colaterais, a gente diminui o que a gente chama de morbidade, que seriam então, né, os problemas oriundos ali daquela doença ou até mesmo do tratamento. Então isso é muito importante, a pessoa não tem que ficar com medo de achar. Tem que ficar com medo de deixar e achar grande. Eu já fui assim, não vou a médico para não achar, se procurar, acha. Hoje eu vou atrás, porque pelo menos se for com frequência, não acha. Exatamente, é maravilhoso às vezes a gente achar uma lesão pequenininha ou alguma coisa que possa predispor. A gente tem, por exemplo, as leucoplasias, que são lesões na prega vocal, que são consideradas pré-malignas. Quando a gente trata nessa fase, a gente evita, né, um problema maior. Perfeito. Muito obrigada, doutora Thaís. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E é por isso que a gente diz, sua saúde precisa estar em dia. A gente está aqui no SEIB, recebendo você para levar o maior número de informações para o seu bem. Valeu!